Você se pega pensando no futuro? É muito provável que sim. Pensar no futuro é parte do que nos faz humanos, e a capacidade de abstrair, extrapolar e se planejar para cenários que ainda podem acontecer foi uma habilidade crucial que possibilitou e guiou nossa conquista do planeta Terra. Na maioria do tempo, nosso pensamento é ocupado pelas nossas preocupações mais graves e necessidades práticas mais urgentes. O próximo aluguel, o próximo passo na carreira, nossas necessidades emocionais e materiais que tanto nos desafiam. Mas e o futuro de uma nação, da humanidade como um todo, da vida no planeta e do nosso universo? Como será o mundo no século 22? E daqui 1000 anos? 10.000 anos? 1 milhão de anos? 1 bilhão de anos? Nesse canal, o que nos fascina é o passado profundo do planeta, que pode ser entendido através dos vestígios do registro fóssil, contando a história mais épica e espetacular que a humanidade já foi capaz de contar, e uma que aconteceu na vida real, a história da natureza. Já o futuro profundo é um universo sem fim de possibilidades e incertezas, mas isso só o torna mais interessante. Para pensá-lo, precisamos da melhor ciência e ficção científica, porque nossas visões de futuro podem e devem nortear nossas decisões do agora. De certa forma, é a Terra que está pensando no próprio futuro através das nossas mentes, já que como seres vivos, fazemos parte da biosfera, a massa orgânica viva que ocupa a superfície do nosso planeta, composta pelos mesmos elementos da atmosfera, do oceano e dos continentes. Hoje, nossa história começará com a formação desses átomos na infância do universo. Contará a saga épica de formação do nosso planeta, atravessará as eras encontrando os primeiros animais, os primeiros vertebrados terrestres, a era dos dinossauros, até chegar no presente. A partir daí ofereceremos uma visão do futuro da humanidade e do planeta Terra, tentando entender quanto tempo os animais ainda têm para existir, quando os oceanos irão secar até a última gota, quando a vida vai ser extinta até o último micróbio, e quanto tempo o planeta Terra vai demorar para se desintegrar completamente. No caminho, conheceremos mecanismos de funcionamento de longo prazo do nosso planeta que nos ajudarão a entendê-lo como um sistema maravilhosamente complexo que é. Nesse canal, frequentemente contamos a história da perspectiva dos animais, mas dessa vez, o protagonismo será do nosso planeta e do nosso sistema solar como um todo. No primeiro capítulo, entenderemos as origens da matéria-prima da qual somos feitos e a longa história do nosso mundo antes dos animais. No segundo, trataremos da evolução do nosso planeta nos últimos 600 milhões de anos, entendendo como começou e o que mudou para possibilitar a era dos animais e plantas. No terceiro e último capítulo, vamos dar saltos em direção a um futuro cada vez mais profundo, acompanhando a evolução do nosso planeta até o fim da sua existência. Prepare-se para conhecer a história do nosso mundo do primeiro ao último dia. Essa é a biografia do planeta Terra. Três minutos. O tempo que você leva para fazer um miojo. Foi o tempo necessário para que se formassem todos os átomos do universo. Um dos maiores mistérios da existência é a origem do nosso cosmos. Por que a matéria, o espaço e o tempo existem e desde quando existem? Como disse Haldane, o universo não é apenas mais estranho do que supomos, ele é mais estranho do que conseguimos supor. O modelo cosmológico que melhor explica o universo que observamos é o Big Bang, que postula que o universo teve seu início através de uma expansão inimaginavelmente rápida de um ponto de singularidade que confinava todo o nosso universo em um ponto infinitamente denso. Não existia tempo e nem espaço antes da expansão do tecido espaço-tempo, que é o que compõe o volume do nosso universo. Isso deve ter acontecido aproximadamente 14 bilhões de anos atrás, e o nosso cosmos continua se expandindo cada vez mais rapidamente, o que significa que, de uma certa forma, nosso universo ainda está nascendo. Nós estamos presenciando a fase energética e brilhante dos primeiros momentos de um universo, que vai durar por infinitamente mais tempo do que durou até agora. Grande parte do tempo de sua existência, como um lugar escuro, frio
e dominado por buracos negros que se desintegram ao longo das trilhões de eras sem fim que ainda virão. Mas hoje ele está repleto de centenas de bilhões de galáxias, estrelas, planetas, luas e objetos celestes dos mais bizarros e encantadores. Um caldeirão energético cheio de possibilidades para a vida, por mais rara que ela seja. Ao final de seu terceiro minuto de existência, o universo era um lugar absurdamente caótico e quente, mas ele já havia esfriado o suficiente para permitir a formação de prótons, nêutrons e elétrons, que se uniam em átomos, os componentes fundamentais da matéria bariônica da qual somos feitos. A maioria esmagadora desses átomos eram dos mais simples e mais leves da tabela periódica. Hidrogênio com 1 próton e hélio com 2 prótons. A massa dessa matéria fazia com que se formassem nuvens cósmicas gigantescas, chamadas nebulosas, feitas desses elementos na sua forma gasosa, e assim como gotas de chuva se condensam em nuvens de água com uma densidade crítica, estrelas imensas se formavam a partir dessas nebulosas. Uma estrela se forma quando uma imensa bola de gás reunida pela gravidade atinge um estado de equilíbrio entre a implosão de fora para dentro causada pela força da gravidade e a explosão de dentro para fora causada pela fusão nuclear do seu núcleo. Isso porque a própria gravidade aplica uma força tão grande nos átomos no centro da estrela que ela supera a repelência eletromagnética entre os átomos de hidrogênio e força-os a se fundirem, formando hélio. Mas um átomo de hélio pesa menos do que 2 átomos de hidrogênio, porque a massa que falta foi convertida em energia na forma de luz e calor. É isso que a famosa equação de Einstein explica, a relação de equivalência entre energia e massa, que explica o motor das estrelas. Nesse estado de equilíbrio, ela brilha durante o que chamamos de sequência principal, lentamente esgotando seu combustível principal, o hidrogênio. Quando esse combustível se esgota em estrelas do tamanho do nosso Sol, a gravidade volta a vencer brevemente, comprimindo os átomos de hélio que se acumularam no núcleo e acendendo outra fornalha, a que converte hélio em carbono, se transformando completamente no processo em uma estrela mais inchada, mais quente e mais brilhante, uma gigante vermelha. Isso significa que durante sua existência, estrelas convertem elementos mais leves em elementos mais pesados, mas não muito mais pesados. Esses processos só são capazes de forjar os elementos mais leves da tabela periódica. Mas as primeiras estrelas do universo eram gigantescas, milhões de vezes maiores do que o nosso Sol, já que se formavam em um universo muito mais denso em matéria gasosa. Estrelas tão imensas existem até hoje, mas são muito mais raras do que eram nos primeiros milhões de anos do universo. A massa colossal dessas estrelas fazia com que a gravidade exercesse muita energia no seu núcleo, levando-as a queimar seu combustível muito mais rápido, causando, assim que ele se esgota, um colapso gravitacional tão poderoso que é capaz de produzir um pequeno Big Bang, uma supernova. Quando isso acontece, uma estrela se torna o objeto mais brilhante da galáxia por alguns dias, como aconteceu em 1054, com a supernova que criou a nebulosa de Câncer, ou em 1604, quando uma supernova pôde ser vista até mesmo durante o dia por 3 semanas. Nessas supernovas, que são a morte dramática das maiores estrelas do cosmos, energia suficiente é gerada para converter a matéria da estrela em elementos muito mais pesados, formando a esmagadora maioria dos elementos da tabela periódica. Oxigênio, nitrogênio, ferro, cálcio, fósforo, níquel, ouro, cobre e dezenas de outros elementos nascem durante supernovas. Nosso universo lentamente transforma elementos mais leves em elementos mais pesados, fazendo-o cada vez mais metálico com o passar do tempo, como uma fogueira que deixa suas cinzas. Mas é da poeira dessas cinzas que somos feitos. Quando o universo tinha cerca de 9 bilhões de anos, uma nebulosa deu origem ao disco de acreção que se tornaria o nosso Sol. A gravidade força a matéria a se comportar como se fosse água sendo engolida por um ralo, fazendo com que se forme um disco de matéria quente girando em torno de uma protoestrela.
99% da matéria do nosso sistema solar acabou formando o Sol, nossa estrela-mãe. O resto formou planetas rochosos, planetas gasosos e cinturões de asteroides compostos por metais e gelo de água. De grão em grão, nosso planeta foi se aglutinando a partir do choque de objetos cada vez maiores. E com o tempo, limparam o espaço de nossa órbita e formaram o planeta Terra em poucos milhares de anos, cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. Começa o Éon Adiano, a fase infernal de formação do planeta Terra, quando se estabeleceram os principais componentes do nosso planeta, nossa crosta, nossa atmosfera e nossos oceanos. Chamamos esses primeiros 200 milhões de anos de Prototerra, porque cerca de 4 bilhões e 400 milhões de anos atrás, um objeto chamado Theia, do tamanho de Marte, se chocou com nosso planeta, formando o planeta Terra com a massa que tem atualmente e nos dando uma companhia, a nossa Lua. Quando analisamos a composição da nossa Lua, percebemos que ela não tem tanto ferro e tantos metais pesados quanto a Terra, parecendo ser feita de um pedaço do manto do nosso planeta. Isso porque quando planetas se formam, eles são viscosos o suficiente para permitir um processo de decantação, em que os elementos mais pesados afundam e os mais leves sobem, formando um núcleo metálico e uma atmosfera gasosa. Quando os dois protoplanetas se chocaram, os núcleos metálicos se fundiram e as rochas mais leves acabaram sendo arremessadas para o espaço, parte dela reentrando a órbita terrestre e se aglutinando no corpo que chamamos de Lua. Nossa Lua é a maior proporcionalmente dentre todos os satélites do Sistema Solar. Tendo mais de 1/4 do diâmetro da Terra, ela é um pouco menor do que Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. E se estivesse no fundo do Sistema Solar, seria um dos maiores planetas anões, sendo muito maior do que Plutão, por exemplo. A nossa Lua é a 5ª maior lua do Sistema Solar, dentre centenas conhecidas, o único satélite esférico de grande porte do Sistema Solar interno. Mercúrio, Vênus e Marte, nossos irmãos rochosos do interior do Sistema Solar, não tem nada nem remotamente parecido. Isso significa que a nossa Lua teve um papel fundamental em manter o planeta Terra mais geologicamente dinâmico, vivo e habitável ao longo da evolução do nosso planeta. A fricção gravitacional desse corpo imenso produziu o calor que movimenta parte do motor interno da nossa geologia, formando placas tectônicas que se renovam e movimentando o núcleo externo de metal líquido, que produz um campo eletromagnético que protege a atmosfera dos ventos solares e da radiação mais danosa à vida. Sem esse campo eletromagnético planetário que chamamos de magnetosfera, o sopro constante de energia solar desprenderia gases no limite entre o espaço e a atmosfera, fazendo com que a atmosfera perdesse massa e se tornasse mais rarefeita, como aconteceu com Marte. Em casos mais extremos, em corpos celestes com menor gravidade ou mais desprotegidos, ela pode ser quase totalmente perdida, como na Lua e em Mercúrio. No início, a Lua ficava incrivelmente perto da Terra, mas na medida em que a força das marés gravitacionais se dissipava, ela foi se afastando e diminuindo sua velocidade para conservar o momento angular de sua órbita, como uma bailarina que abre os braços e as pernas para desacelerar. Curiosamente, existimos no mesmo momento em que o disco solar e o disco lunar ocupam quase que perfeitamente o mesmo espaço no céu. Já que a Lua tem se afastado e continuará se afastando, ela se torna cada vez visivelmente menor, o que significa que somos alguns dos últimos seres vivos que presenciarão um eclipse solar total nesse planeta. Nunca mais o disco lunar será grande o suficiente para cobrir a totalidade do Sol nos céus do nosso planeta, e por sua vez, continuará crescendo lentamente na medida em que envelhece e se torna mais quente e luminoso. Cerca de 4 bilhões de anos atrás, na passagem do Adiano para o Éon Arquiano, surgem os primeiros seres vivos, provavelmente como protocélulas formadas por películas de lipídios que borbulhavam em chaminés submarinas quentes e eletricamente carregadas. A origem da vida é um dos grandes enigmas da biologia,
E por mais que possamos imaginar várias formas que isso pode ter acontecido, qualquer detalhe é o mais profundo mistério. Quando começa o Éon Arqueano, os oceanos do planeta já estão abarrotados com formas de vida parecidas com bactérias, algumas delas capazes de fazer fotossíntese, mas uma modalidade que produz gases tóxicos e venenosos, e não oxigênio como subproduto. Esse era um planeta quase que totalmente oceânico, com muitas regiões de mares rasos, mas poucas ilhas, a grande maioria delas, vulcões ativos. A atmosfera e o oceano emitiam um brilho verde amarelado, porque a atmosfera estava repleto de dióxido de carbono, enxofre e compostos nitrogenados, mas sem nenhum oxigênio gasoso. Já o oceano era rico em metais e íons na ausência de qualquer oxigênio gasoso diluído na água, fazendo com que eles tivessem uma cor turquesa esverdeada característica do ferro não oxidado. Ele era diluído na água a partir de grandes fissuras na crosta terrestre e vulcões que reciclavam materiais do interior do planeta até a superfície de forma muito mais intensa do que hoje. O clima extremamente quente produzia correntes marinhas e atmosféricas fortes, que ajudavam a revolver as águas do oceano, deixando muito mais matéria em suspensão. Ao longo do Arqueano, a Terra foi se tornando um planeta mais dócil, acumulando massas continentais e se tornando menos escaldante. Por mais de 1,5 bilhão de anos, apenas formas de vida bacterianas, em sua maioria anaeróbias, ou seja, que tinham um metabolismo que não dependia do oxigênio, existiam no planeta Terra. 2,5 bilhões de anos atrás, esse estado de coisas muda para sempre, finalizando o Éon Arqueano e fundando o Éon Proterozoico, com a grande catástrofe oxigênica. Quando algas unicelulares verdes que desempenham a fotossíntese que estamos acostumados se tornaram abundantes pela primeira vez, elas encheram a atmosfera de oxigênio gasoso, um componente altamente reativo que era letal para a maioria das formas de vida que existiam. Esse oxigênio gasoso começou a ser bombeado nas águas do oceano e, com o tempo, acabou se diluindo também na atmosfera. Nos oceanos, ele reagiu com o ferro, tornando-o mais pesado e avermelhado, com aspecto de ferrugem. Isso fez com que os oceanos ficassem avermelhados por alguns milhões de anos, enquanto todo o ferro era oxidado e se decantava em grandes depósitos minerais que exploramos hoje para produzir todo tipo de coisa. Essas chamadas formações bandadas de ferro retratam o momento em que a Terra foi oxidada. O oxigênio reagiu com grande parte dos gases atmosféricos, tornando nosso céu azul e enfraquecendo o efeito estufa do planeta Terra rapidamente, causando a primeira grande glaciação da história do nosso mundo. Essa era do gelo é conhecida como glaciação huroniana, o primeiro e mais antigo evento de terra-bola de neve, quando o gelo se forma até mesmo no Equador. Ela durou praticamente pelos primeiros 300 milhões de anos do Proterozoico, mais tempo do que o que já se passou desde os primeiros dinossauros até hoje, provando o estrago que o oxigênio causou no clima global quando entrou em cena. Mas esse mesmo oxigênio era uma fonte de energia abundante e poderosa para seres unicelulares tremendamente mais complexos do que as bactérias. A vida eucariótica. Essas células são muito maiores do que bactérias, centenas e milhares de vezes maiores. Algumas delas até mesmo incorporando bactérias de vida livre ao funcionamento do seu metabolismo, dando origem a organelas endossimbióticas de DNA próprio, como as mitocôndrias e cloroplastos. A vida eucariótica é um passo evolutivo comparável à origem da multicelularidade, talvez até mais complexo e improvável, e por mais 1 bilhão de anos ela permaneceu unicelular. O clima do Proterozoico era extremamente instável, e condições glaciais extremas como a Terra Bola de Neve aconteceram ainda mais 2 vezes, a última delas, a glaciação criogeniana, muito próxima do fim do segundo éon das bactérias. No último período do éon proterozoico, o Ediacarano, surgem os primeiros seres multicelulares macroscópicos, dentre eles animais, fungos, plantas e talvez até outros hoje extintos.
Apenas quando nosso planeta se aproximava dos 4 bilhões de anos de idade, as condições físicas, químicas, climáticas e evolutivas permitiram a existência em abundância de vida além dos organismos de uma célula só. Organismos microscópicos formados por dezenas ou até centenas e milhares de células já deviam existir há pelo menos 1 bilhão de anos, mas esses seres podem não ser os ancestrais de animais, plantas e fungos. Os 3 grandes grupos de vida multicelular e macroscópica atuais. É muito improvável que os 3 grupos atuais que se tornaram multicelulares, cada um à sua maneira, de forma convergente, como uma grande coincidência evolutiva, tenham sido justamente os 3 únicos que já evoluíram. Para cada um que prosperou, muitos devem ter falhado e se extinguido no caminho, principalmente durante o Éon Proterozoico. Durante o Ediacarano, o clima da Terra era violentamente instável, ainda sofrendo com as consequências da catástrofe do oxigênio 2 bilhões de anos antes. A longo prazo estava esquentando, mas episódios glaciais súbitos, imprevisíveis e intensos eram comuns. O vai e volta das geleiras produziu erosão e intemperismo suficiente para fertilizar as algas do oceano com fósforo e cálcio, oriundos do desgaste das massas continentais pelo gelo. Com isso, a fotossíntese explodia, e com ela, a biomassa vegetal marinha e a concentração de oxigênio liberado nos oceanos e na atmosfera. Essa explosão de vida fotossintética nos oceanos fez com que a Terra tivesse mais oxigênio do que nunca, possibilitando a existência de seres maiores e mais complexos. Isso não só porque nós usamos oxigênio para nos movimentarmos, nos aproveitando de suas propriedades altamente reativas para produzir calor e energia, mas também porque a cerca de 30 km de altitude, o gás oxigênio composto de 2 moléculas, o O2, muda de configuração, fazendo trios ao invés de duplas de átomos de oxigênio, formando O3, conhecido popularmente como ozônio. Essa camada de ozônio é capaz de nos proteger de algumas das radiações eletromagnéticas mais danosas para a vida na Terra, as que mais destroem as ligações do nosso DNA, causando todo tipo de mutação e dano celular. Isso fez do planeta um lugar muito mais propício para a existência de vida complexa. A camada de ozônio já existia há muito tempo, embora muito mais fraca. De uma certa forma, foi durante o Ediacarano que a atmosfera como conhecemos hoje se estabeleceu. As biotas do Ediacarano não se parecem com nada que existe atualmente, compostas em sua grande parte de seres fractais de corpos moles que filtravam a água em busca de alimento. Outros absorviam nutrientes dos tapetes de algas, os primeiros precursores da herbivoria. A origem dos esqueletos articulados foi provavelmente um dos gatilhos ecológicos mais importantes da história da natureza, causando uma guerra armamentista entre os primeiros animais, que fundou praticamente todos os nichos ecológicos que existem até hoje nos oceanos. Esse evento de diversificação ecológica e anatômica súbita dos animais é conhecido como explosão cambriana, que marca o final do Éon Proterozoico e o início do Éon Fanerozoico, o Éon dos animais, 541 milhões de anos atrás. O Éon Fanerozoico é dividido em 3 grandes eras: o Paleozoico, o Mesozoico e o atual Cenozoico. O período cambriano inaugura tanto o Éon Fanerozoico como sua primeira era, a Paleozoica. Animais com esqueletos articulados passaram a nadar, se enterrar, ver o mundo e viver de formas que a vida nunca havia explorado, em um período psicodélico de experimentação evolutiva que deu origem à fauna mais bizarra da história da natureza, a Cambriana. Uma alta atividade vulcânica global e eventos de derrames basálticos gigantescos faziam da atmosfera muito mais rica em gases estufa, e o ar mais pobre em oxigênio do que o atual, embora muito mais rico do que em qualquer momento da era das bactérias. Durante o Ediacarano, a proporção de oxigênio na atmosfera terrestre superou a marca de 10% pela primeira vez. Durante o Cambriano, ele oscilava em torno de 15%, e hoje compõe 21% do ar que respiramos. O clima era mais quente do que o atual. Pouco ou nenhum gelo existia no planeta, e grande parte das massas continentais estavam no polo sul do planeta.
com amplas plataformas continentais de mares rasos que serviam de palco para a grande explosão de vida animal. Durante o Cambriano, os únicos seres terrestres eram algas e fungos, que ocupavam a superfície das rochas e sedimentos em lugares úmidos o suficiente para permitir sua acumulação. Essa meleca verde foi por muito tempo a única fonte de biomassa nos continentes do planeta, totalmente restrita a lugares com alta disponibilidade de água, como praias e beiras de rios e lagos. Por mais que ela não se compare em complexidade com os ecossistemas terrestres, foi ela quem moldou o caminho e iniciou a tarefa colossal de construção do solo, que possibilitaria a evolução das primeiras plantas. Mas os mares quentes e geologicamente agitados do Cambriano eram vulneráveis a eventos de anoxia, em que o oceano pode estagnar e perder seu oxigênio, deixando apenas alguns bolsões oxigenados em águas superficiais. Um desses eventos sufocantes particularmente forte e duradouro causou um evento de extinção que deu fim no Cambriano e início ao período Ordoviciano, 485 milhões de anos atrás. Mais da metade das espécies desapareceram. Durante o Ordoviciano, a vida animal se recuperou e se diversificou em formas mais modernas. Já a vida vegetal avançava pelos continentes lentamente, com os primeiros musgos a ocuparem a terra firme, acompanhados pelos pequenos primeiros artrópodes terrestres. Curiosamente, o Ordoviciano teve um pico de eventos de queda de meteoros, mas principalmente no equador do planeta, um padrão que sugere que por mais de 40 milhões de anos, a Terra pode ter tido um anel planetário. Ele teria se originado quando um grande objeto que poderia ter causado uma gravíssima extinção em massa se tivesse colidido no planeta, na verdade, entra em órbita no ângulo certo para ser lentamente destruído e triturado pela gravidade do nosso planeta, formando um anel. Esse anel foi lentamente engolido pelo nosso planeta ao longo de 40 milhões de anos até desaparecer. Grão por grão de poeira, pedra por pedra caindo em nossa atmosfera na faixa do Equador. Os maiores objetos criavam crateras e deixavam sua assinatura química extraterrestre, que puderam ser estudados por cientistas para contar essa história. O Ordoviciano termina com a primeira das 5 grandes extinções em massa da história do planeta, associada a uma breve, embora muito poderosa era do gelo que diminuiu o nível do mar, destruindo grande parte dos espaços rasos em que a vida marinha habitava. Essa era do gelo pode ter sido causada em partes pelas primeiras grandes biomassas vegetais continentais, como pequenas plantas parecidas com musgos nos continentes, que cobriam as rochas e aceleravam sua erosão, liberando minerais que eram lavados pelas chuvas e transportados para os oceanos. Quanto mais as primeiras plantas não vasculares parecidas com musgos se expandiam, mais elas degradavam as rochas, causando um fluxo de matéria orgânica e elementos-chave para o crescimento vegetal, como o fósforo. Isso causava explosões de algas nos oceanos, que quando morriam, afundavam e eram consumidas por bactérias em um processo que consome muito oxigênio, causando novos episódios de sufocamento anóxico dos oceanos. Para piorar, a acumulação dessa biomassa diminuiu a concentração de gases estufa na atmosfera, dando início a uma era do gelo, já que as plantas usam carbono atmosférico para se construir e formar açúcares. Essa extinção eliminou 85% da vida no planeta Terra, mais profunda até do que a que extinguiu os dinossauros. Aos poucos, o ciclo do carbono e do oxigênio foram se adaptando à crescente biomassa terrestre, causada pela evolução e complexificação dos ecossistemas continentais. Durante o Siluriano, que começa há 443 milhões de anos atrás, a já engrossada camada orgânica de solo dos ambientes mais úmidos dos continentes permitiu a evolução das primeiras plantas vasculares, como Cooksonia, com vasos internos que transportavam água do subsolo até o seu topo, e uma camada de cera chamada cutícula que a protegia do ressecamento. Apesar de ainda estranhas e sem folhas, essa foi a primeira vez que as plantas chegaram na altura do joelho. Mas os fungos, que se alimentavam fartamente das pilhas e mais pilhas de plantas, musgos e algas mortas, puderam se tornar pela primeira e pela única vez os seres mais altos dos continentes.
Prototaxites é um fóssil enigmático de uma estrutura alongada e às vezes ramificada que podia chegar a 9 metros de altura, muito maior do que qualquer planta que existisse naquele momento. Alguns pesquisadores que tentaram entender a estrutura microscópica do seu interior chegaram a propor até mesmo que não se tratavam de fungos, e sim de uma quarta forma de vida multicelular já extinta. Esses ecossistemas atraíam muitos animais que exploravam essa nova fonte de alimento, como vários grupos de artrópodes, moluscos e anelídeos, que passaram pelo penoso processo evolutivo de terrestrialização independentemente, cada um à sua maneira. Durante o Devoniano, que começa há 419 milhões de anos atrás, surgiram as primeiras grandes florestas continentais. Graças a inovações como as sementes, que permitiam que as plantas começassem suas vidas em lugares muito mais secos do que as que se dispersavam com os poros. As plantas explodiram em diversidade, ocupando novos territórios antes completamente inexplorados pela vida complexa, trazendo consigo os animais e colonizando pela primeira vez os vastos interiores continentais do planeta Terra. Foi nesse momento que surgiram os primeiros tetrápodes, ancestrais de todos os animais com 4 patas, que descendem de peixes muito parecidos com Tiktaalik, capazes de respirar ar atmosférico e dotados de patas musculosas que permitissem que eles explorassem o sedimento de regiões pantanosas e com pouco oxigênio. Isso significa que algumas das principais adaptações que permitiram a terrestrialização dos vertebrados não foram respostas evolutivas ao desafio de habitar os continentes, e sim daquele modo de vida específico em regiões cheias de matéria orgânica e pouco oxigênio na água. Uma dessas linhagens, muito parecidas com anfíbios, se adaptou para se movimentar por cada vez mais tempo em terra firme, talvez perseguindo novas fontes de alimento ou até se protegendo de predadores aquáticos. O Devoniano termina misteriosamente com pulsos de extinção cujas causas ainda são muito debatidas, mas que causaram a segunda das 5 grandes extinções em massa do planeta. 358 milhões de anos atrás começa o Carbonífero, período que recebe esse nome por ter formado a grande maioria dos depósitos de carvão mineral que existem hoje. Isso porque as condições quentes e chuvosas do planeta permitiram o estabelecimento de grandes florestas úmidas globais. Mas havia um problema. A matéria vegetal morta não podia ser completamente decomposta, porque ainda não existiam organismos capazes de digerir a lignina, molécula usada pelas plantas para conferir resistência e flexibilidade aos seus corpos, permitindo que elas chegassem a alturas inacreditáveis com mais de 50 metros. Durante sua vida, as plantas consomem carbono e liberam oxigênio. Já durante sua decomposição ou sua queima, elas consomem oxigênio e liberam carbono, completando o ciclo desses 2 elementos. Na medida em que o tempo passava, gerações e gerações de florestas eram empilhadas, formando grandes depósitos de madeira orgânica que aprisionavam nos sedimentos o carbono uma vez livre na atmosfera, que essas plantas capturaram em vida. Ao mesmo tempo que acumulavam oxigênio na atmosfera, que chegou ao seu ponto mais alto em toda a história do planeta, com mais de 35% de concentração, mudando até mesmo a pressão atmosférica e a cor do céu. Esse ambiente superoxigenado permitiu a evolução de artrópodes gigantes que dominavam os ecossistemas terrestres, parecidos com centopeias, aranhas e escorpiões, que chegavam a pesar alguns quilos. A maior concentração de oxigênio na atmosfera pode ter sido benéfica também para a evolução dos nossos ancestrais amniotos, que passaram a colocar seus ovos em terra firme, abandonando o modo de vida anfíbio para sempre. Mas eles ainda eram pequenos e todos parecidos com lagartos. Quando a concentração de carbono atmosférico abaixou além de um ponto crítico, o efeito estufa se enfraqueceu, ao ponto de causar uma nova era do gelo, cerca de 300 milhões de anos atrás, a glaciação Karoo. As florestas do Carbonífero colapsaram totalmente. Grandes regiões áridas tomaram conta do planeta, que tinha uma grande camada de gelo continental no Polo Sul, cobrindo o supercontinente Gondwana.
298 milhões de anos atrás tem início o período Permiano, que começou muito frio e terminou muito quente, passando por grandes transformações que marcaram o último período da Era Paleozoica. Florestas eram dominadas por plantas parecidas com pinheiros e samambaias. Ambientes mais secos ocuparam grande parte dos continentes, o que favoreceu a diversificação dos amniotos, que pela primeira vez se tornaram a megafauna do planeta, tirando os artrópodes desse posto. Isso fez com que os ecossistemas continentais tomassem uma estrutura familiar pela primeira vez na história, com grandes animais de 4 patas comendo plantas, se enterrando e caçando uns aos outros como é até hoje. Mas esses continentes que serviram de palco para esse florescimento e diversificação dos amniotos estavam em rota de colisão, e ao final do Permiano, o supercontinente Pangeia estava totalmente formado. Acontece que a formação de um supercontinente é um processo extremamente violento geologicamente, com cadeias de vulcões furiosos e grandes derrames de lava que cobrem áreas equivalentes a países inteiros, como foi o evento na Sibéria, que desencadeou a maior extinção em massa de todos os tempos. A atmosfera se tornou quente e sufocante, os oceanos estagnaram e apodreceram. Gases tóxicos da decomposição anóxica dos oceanos envenenaram o ar. E a grande área continental do interior da Pangeia impedia a umidade de chegar muito além do litoral, causando um grande evento de desertificação global. A vida ficou por um fio nesse evento apelidado macabramente de A Grande Morte, a terceira e de longe mais profunda extinção em massa dentre as 5 grandes. 252 milhões de anos atrás começa o Triássico, primeiro período da Era Mesozoica, conhecida como a Era dos Dinossauros. Longe do equador tórrido da Pangeia, climas mais amenos possibilitaram um grande evento de diversificação de vida animal nos continentes, chamado de Explosão Triássica. O enorme vácuo ecológico deixado pela Grande Morte foi rapidamente ocupado por um elenco bizarro de várias linhagens de amniotos. Os dinossauros eram uma delas. Mas eles só surgiram 20 milhões de anos Triássico adentro, e não eram grandes e dominantes até o fim do Triássico, tendo que competir com dezenas de outros grupos de animais maiores e mais especializados. Isso significa que durante o primeiro período da Era dos Dinossauros, eles não eram necessariamente os protagonistas. Ao final do Triássico, a Pangeia começava a dar os primeiros sinais de sua dramática fragmentação, que a partiu em um grande continente ao norte e outro ao sul. Esse grande pulso de atividade geológica e vulcânica causou uma nova extinção em massa, a quarta das 5 grandes, que marcou o início do período Jurássico, 201 milhões de anos atrás. Quando o planeta se recuperou, os dinossauros se tornaram colossais pela primeira vez, e eram definitivamente a megafauna mais dominante dos continentes. O Mesozoico como um todo é uma era muito agitada geologicamente, marcada por uma fragmentação gradual de todas as massas continentais do planeta, formando os contornos que estamos familiares no mapa mundi. Por mais que fosse muito mais quente do que hoje, o Jurássico foi o momento mais frio da Era dos Dinossauros, e é possível que gelo se formasse nos polos durante o inverno. É durante esse período que surgem os primeiros mamíferos verdadeiros e também as primeiras e tímidas plantas com flores, as angiospermas. Na linhagem dos dinossauros se originam as aves, os únicos dinossauros viventes até o dia de hoje. Fica evidente que durante o Jurássico, tanto a geografia quanto a biologia estavam muito atarefadas promovendo grandes mudanças. 145 milhões de anos atrás, mudanças climáticas tornaram o planeta mais quente e causaram uma substituição de fauna que marcou o início do período Cretáceo, o último e mais longo da Era Mesozoica, com quase 80 milhões de anos de duração. Durante o Cretáceo, Gondwana se partiu em vários pedaços, abrindo o Oceano Atlântico com a separação entre a América do Sul e África, e separando Antártida, Índia e Austrália. Com uma maior fragmentação das massas continentais, mais área litorânea era criada e mais chuva era capaz de penetrar continente adentro.
O clima quente e úmido possibilitava o estabelecimento de grandes extensões de florestas até mesmo nos polos, como no continente antártico, que vibrava com florestas habitadas por dinossauros. Nessas florestas, uma revolução estava acontecendo, se aproveitando dos ambientes menos secos, e as plantas com flores explodiram em diversidade e rapidamente se tornaram os vegetais mais diversos dos continentes, competindo cada vez mais ferozmente com as gimnospermas, como pinheiros, adaptados para climas mais secos. Dezenas de milhares de novas espécies de flores e frutos trouxeram milhares de novas espécies de insetos polinizadores, como as abelhas, alguns dos primeiros insetos sociais do planeta. Essa revolução vegetal também mudou a composição da fauna de herbívoros e favoreceu os mamíferos, exímios comedores de frutas e insetos. Mas esse período termina subitamente com um impacto extraterrestre de grandes proporções que causou a quinta e última extinção em massa dentre as 5 grandes do nosso planeta, a que deu fim na Era dos Dinossauros e desencadeou a Era dos Mamíferos. Uma rocha de cerca de 10 quilômetros de diâmetro atingiu o que hoje é a Península de Yucatán, a mais de 40 mil quilômetros por hora, vaporizando uma imensa quantidade de água do oceano, causando uma explosão hipersônica que percorreu o mundo várias vezes. Ela foi acompanhada por grandes terremotos e tsunamis globais e incêndios florestais causados por uma chuva de rocha derretida que reentrava a atmosfera, a aquecendo até temperaturas mais quentes do que um forno. Durante décadas, o pouco que havia sobrado da vida no planeta teve que lidar com o frio e a escuridão, deixada por uma camada de fuligem que cobria o planeta, impedindo que a luz chegasse até o chão para alimentar as plantas. Fungos e animais que se alimentavam de matéria orgânica prosperaram nesses primeiros momentos da Era dos Mamíferos, 66 milhões de anos atrás. O Cenozoico começa com o período Paleógeno, que tinha condições climáticas muito semelhantes às do Cretáceo, permitindo com que logo florestas úmidas tomassem novamente grande parte do mundo, dessa vez muito mais densas, sem o efeito constante do pisoteamento dos dinossauros. No mundo que os mamíferos se tornaram dominantes, não havia gelo nos polos, o nível do mar era mais de 100 metros acima do atual, e os continentes estavam muito mais fragmentados. A África só foi se juntar à Eurásia quase 15 milhões de anos depois da extinção dos dinossauros, tendo passado seus primeiros momentos no Cenozoico como um continente ilhado. Já a América do Sul e do Norte só foram se encontrar novamente cerca de 3 milhões de anos atrás, tendo passado a maior parte da Era dos Mamíferos separadas pelo oceano. Mas de longe, a massa continental que mais rápido se movimentava durante o Paleógeno era o subcontinente indiano, que se movia quase 20 centímetros por ano em direção ao sul da Ásia, rasgando o Oceano Índico ao meio. Mas durante os primeiros 20 milhões de anos da Era dos Mamíferos, a Índia era uma massa de terra isolada, que deu origem a muitos mamíferos únicos, como os ancestrais das baleias e golfinhos que viviam nos seus litorais. Quando o subcontinente indiano finalmente se chocou com a Ásia, esses litorais foram levantados na formação da maior cadeia de montanhas do planeta, os Himalaias. Isso explica a presença de boa parte dos fósseis dos ancestrais das baleias no alto de montanhas dessa região. Na medida em que essa cadeia de montanhas crescia, o intemperismo, que é o desgaste das rochas dos continentes, aumentava, carregando os oceanos com minerais que mais uma vez atuavam como grandes fertilizantes dos ecossistemas marinhos. O acúmulo dessa biomassa enfraqueceu o efeito estufa do planeta, causando mudanças climáticas que tornaram o planeta mais frio e mais seco, marcando o início do período Neógeno, cerca de 23 milhões de anos atrás. O clima começava a esfriar gradativamente, congelando o polo sul do planeta e aniquilando praticamente toda a diversidade de vida no continente antártico ao longo de milhões de anos, com um inverno mais rigoroso do que o outro. Nessas novas condições, as gramas foram capazes de tomar grande parte do planeta pela primeira vez. Com sua fotossíntese extremamente eficiente, crescimento rápido
e tolerância a ambientes secos e pobres em nutrientes. Os primeiros grandes gramados formaram savanas que ocuparam espaços que poucas plantas eram capazes de habitar. Esses novos ecossistemas de gramados foram palco para a evolução e diversificação dos grandes grupos de herbívoros modernos da maneira como conhecemos. 2.600.000 anos atrás, as mudanças climáticas se aceleram e desencadeiam a era do gelo do período Quaternário, com o início do Pleistoceno, época conhecida pela sua megafauna carismática, como mamutes, preguiças gigantes e tigres dentes de sabre. Pela primeira vez na era dos mamíferos, o hemisfério norte se congelou com a formação de grandes geleiras continentais, que cobriam a América do Norte, Europa e Ásia. Isso fez com que o nível dos oceanos baixasse mais de 125 metros em relação ao nível atual, fazendo com que grandes áreas de mares rasos emergissem e criassem pontes entre continentes hoje separados pelo oceano, como é o caso de Sarrou, onde hoje é a Austrália, Doggerland, que unia as ilhas britânicas ao continente europeu, e a Beríngia, passagem de terra que unia a Ásia e a América do Norte. A geografia do planeta Terra foi completamente redefinida pelas geleiras. Mas mais próximo ao Equador, a vida desfrutava de temperaturas amenas e até mesmo quentes ao longo de todo o ano. Foi em ambientes quentes como as savanas africanas que nossos ancestrais hominídeos evoluíram, como Australopithecus e as primeiras espécies do gênero Homo, como Homo habilis e Homo erectus, que se espalhou por todo o Velho Mundo e deu origem a espécies como a nossa na África e aos Neandertais na Europa e Oriente Médio. Nossa espécie se origina no leste da África há cerca de 300.000 anos atrás e ocupa definitivamente grandes áreas fora da África a partir de ondas migratórias intensas que ocorreram cerca de 80.000 anos atrás, quando nos encontramos com tantas outras espécies humanas e, em muitos casos, nos hibridizamos com elas. Cerca de 11.000 anos atrás, um intervalo nas condições mais intensas da Era do Gelo, chamado interglaciação, tornou o mundo um lugar mais quente e mais úmido, por mais que ainda estejamos em uma Era do Gelo com 2 polos congelados. Durante esse intervalo, grande parte da megafauna, ou seja, dos animais gigantes de todo o planeta, desaparecem. Ao mesmo tempo em que as primeiras civilizações humanas baseadas em um modo de vida sedentário com grandes plantações e criações de animais apareciam no planeta. As primeiras delas no Crescente Fértil. Mas logo essa tecnologia agropecuária se espalharia por todo o planeta, aumentando rapidamente a população humana e interconectando essas civilizações de forma cada vez mais global. O último grande contato entre humanidades completamente isoladas foi durante a época das grandes navegações, em que o velho e o novo mundo se encontraram, alterando permanentemente o destino de toda a humanidade. Apesar de atribulados historicamente, os últimos 10.000 anos de história foram marcados por uma rara estabilidade climática, que foi muito bem aproveitada pela nossa espécie para nos estabelecermos rapidamente como uma força dominante desse planeta. Cerca de 250 anos atrás, o passo da história se acelera com a chegada da Revolução Industrial, impulsionada primeiro pela invenção do motor a vapor e mais tarde pela descoberta dos usos práticos da eletricidade. A partir desse momento, a produtividade e a capacidade da humanidade de produzir excedentes explodiu. O modo de vida urbano era imposto para grandes contingentes da nossa espécie. Melhores condições de vida produziram uma onda de inovações científicas, filosóficas, políticas e tecnológicas que aumentaram a expectativa de vida e diminuíram a mortalidade infantil. Nossas populações cresceram rapidamente como nunca, assim como a nossa influência no clima global. Até hoje, usamos esse recurso primitivo e obsoleto que é o combustível fóssil, como carvão mineral, gás natural e petróleo, para produzir eletricidade e calor, em um processo de queima que libera os famigerados gases estufa na atmosfera. Essa rápida acumulação de dióxido de carbono na nossa atmosfera já causou mudanças detectáveis,
como um aumento de 1,5 graus Celsius na média da temperatura global, quase 25 centímetros de aumento no nível do mar e uma significativa acidificação dos oceanos. Todos esses são efeitos catastróficos que afetaram profundamente a biodiversidade de todo o planeta, nos colocando nos estágios iniciais de um grande processo de extinção em massa que já está em curso. Atualmente, nós humanos e nossos animais domésticos como o gado ocupamos a esmagadora maioria da biomassa dos vertebrados terrestres, com uma pequena massa de mamíferos selvagens e aves, que até recentemente eram milhares de vezes mais abundantes. Fica evidente que nos tornamos muito subitamente uma força dominante nesse planeta, e do ponto de vista civilizatório, ainda somos um bebê, aprendendo a lidar com seus membros, sua força e potencial ilimitado. A partir do momento em que nos tornamos capazes de olhar para o presente e prever o futuro do nosso clima e da nossa biodiversidade, nos tornamos responsáveis por ambos e adicionamos um fortíssimo elemento de imprevisibilidade para o futuro mais imediato do nosso planeta. Vivemos em um momento chave na nossa história, em que novas tecnologias geram tanto possibilidades infinitas quanto desafios ambientais e econômicos colossais, que exigem uma imensa quantidade de inovação tecnológica e institucional para serem superados. Dessa vez, não são os ciclos biogeoquímicos, o Sol e as marés que definem nosso futuro sozinhas, mas também nossas decisões políticas e históricas, tão caóticas quanto são. Por isso, o papel dos cientistas da atualidade é pensar em futuros possíveis em que a humanidade convive com a natureza desfrutando de bem-estar global, mas também de inspirar nossa espécie a perseguir esses ideais e tomar decisões que levem a eles. É fato que as mudanças que envolvem nossa transição energética global não estão acontecendo de forma rápida o suficiente para atingir nossas metas de melhores cenários possíveis. Mas ao mesmo tempo, ela está acontecendo e se acelerando, o que significa que os piores cenários, os mais catastróficos, também não se realizarão. As condições de vida na Terra vão se deteriorar além do que já se deterioraram até aqui. Mas não é impossível pensar em um mundo em que a humanidade guiou a restauração dos ecossistemas ao longo de séculos, recapturando carbono atmosférico na forma de biomassa vegetal e revertendo em partes as mudanças climáticas mais extremas. O problema do ponto de vista climático não é necessariamente o calor e o aumento da temperatura em si, e sim a rapidez com que a composição da atmosfera é alterada e as incertezas climáticas que isso causa. Seria tão problemático e grave quanto se por acaso tivéssemos inventado uma forma de produzir energia tirando o carbono da atmosfera, como as plantas fazem, e as mudanças climáticas seriam de diminuição da temperatura e a volta das condições semelhantes a de glaciações intensas. Ambos cenários são capazes de causar uma disrupção global na nossa infraestrutura agrícola e nosso abastecimento de água. Isso significa que se os seres humanos forem capazes de habitar a Terra a longo prazo, vai ser porque nossos descendentes foram capazes de implementar um modo de vida integrado ao ecossistema, com energia limpa, pouquíssimos materiais não biodegradáveis e bem-estar generalizado. Por mais improvável que isso pareça, esse é o único caminho de não causarmos a nossa própria extinção, levando grande parte da nossa biodiversidade junto. Se pretendemos durar muitos milhares ou até milhões de anos enquanto uma civilização, precisamos nos entender como parte integral e pensante do planeta Terra, como se fôssemos o seu sistema imune. Nossas habilidades de geoengenharia em escala planetária nos permitirão manter nosso planeta habitável e seguro de ameaças extraterrestres por muito mais tempo do que ele ficaria naturalmente. Mas para isso, precisamos pensar a longo prazo, inspirados pelo futuro profundo. Isso significa que o destino do planeta Terra está intimamente ligado ao nosso, já que nos tornamos uma espécie influente globalmente e a única consciente de suas ações e capaz de planejar o futuro. Por isso, para falar sobre o futuro do planeta de forma mais segura, vamos tirar os seres humanos da equação. Não importa se eles foram extintos ou se viajaram para ocupar outros planetas. O que aconteceria com a Terra naturalmente sem a nossa interferência?
Para responder essa pergunta, precisamos entender os fatores que evoluem a longo prazo no nosso planeta e no nosso sistema solar. O Sol é hoje uma estrela de meia-idade, que brilha 30% mais intensamente hoje do que quando a vida na Terra começou. Na medida em que o nosso Sol envelhece, a sua fornalha esquenta, tornando-o mais luminoso e energético com o passar do tempo. Mas nosso mundo, por mais que tenha passado por momentos de calor e frio que desafiaram a história da vida, nos últimos 4 bilhões de anos em que a vida existe, a Terra nunca atravessou uma variação climática intensa o suficiente para esterilizar o planeta. Devemos parte disso a nossas placas tectônicas e sistemas de renovação da crosta planetária, que são fonte constante de gases estufa que impediram que nossos oceanos congelassem completamente, mesmo nos momentos mais frios. Essas placas tectônicas se chocam, se misturam com a água e formam rochas mais leves que formam os continentes, causando cada vez mais acumulação de massa continental na crosta. Quando a vida surgiu, apenas ilhas existiam. Hoje, rochas continentais ocupam cerca de 30% da superfície da Terra. No processo de formação e acumulação dessas massas continentais, carbono atmosférico acaba sendo incorporado às rochas, fazendo com que a longo prazo ele lentamente diminuísse até ser um gás traço como é hoje, aqueles que ocupam menos de 1% da massa da nossa atmosfera. Foi esse processo lento e gradual de captura de carbono através do acúmulo de massa continental que agiu como um termostato para compensar o ganho de energia do Sol desde então. Quando a energia do Sol aumentava, nosso efeito estufa se enfraquecia, produzindo as condições de relativa estabilidade que a vida desfruta até hoje. Além disso, na medida em que nosso planeta envelhece, ele esfria, tendo cada vez menos atividade geológica e uma crosta cada vez mais grossa, o que significa menos fontes geológicas de gases estufa ao longo do tempo. Mas esse termostato só pode funcionar até certo ponto, já que dióxido de carbono se tornará cada vez menos abundante na atmosfera, até chegar em um ponto crítico em que não haverá mais carbono para tirar e o Sol continuará esquentando. Nosso Sol tem uma expectativa de vida que inclui uma sequência principal, onde ele se encontra hoje, que deve durar no total entre 10 a 12 bilhões de anos. As condições para a existência da vida animal complexa começaram cerca de meio bilhão de anos atrás, e podem durar mais meio bilhão de anos de alguma forma. Isso significa que a janela de habitabilidade para a vida complexa na evolução do nosso planeta tem cerca de 1 bilhão de anos, e nós estamos praticamente na metade desse tempo. No entanto, é muito provável que essa segunda metade do éon dos animais e plantas seja muito mais desafiadora e menos biologicamente produtiva, como vamos entender a seguir. O que significa que o auge da era dos animais já passou. Sem os humanos, as condições glaciais mais intensas retornarão mais cedo ou mais tarde, e pode ser que a nossa interferência na atmosfera tenha atrasado a chegada da próxima glaciação intensa em mais de 50 mil anos. Mas é muito provável que 100 mil anos no futuro, a Terra estará novamente parecida com o que era no último máximo glacial. Esses ciclos glaciais e interglaciais podem ser apenas o começo de uma glaciação muito mais intensa, que pode durar pelas próximas dezenas de milhões de anos. Os animais se adaptarão de forma cada vez mais profunda ao clima frio, tanto nos continentes quanto nos oceanos. Em cerca de 100 milhões de anos, o calor do Sol será suficiente para voltar a compensar a falta de gases estufa no planeta, e o clima voltará a esquentar lentamente. Um novo supercontinente estará em vias de se formar, o que novamente causa a desertificação global e um evento de extinção em massa tão grave quanto a Grande Morte do Permiano. Nesse momento, as concentrações de carbono atmosférico se tornarão tão baixas que as plantas de fotossíntese C3, como as angiospermas dicotiledôneas que hoje formam nossas florestas, não conseguirão existir. Hoje, a concentração de dióxido de carbono na nossa atmosfera é de 350 partes por milhão. A maioria das plantas precisa de pelo menos 150 partes por milhão para fazer a fotossíntese. Apenas plantas C4 monocotiledôneas, como as gramas e palmeiras, continuarão existindo, já que sua modalidade de fotossíntese é muito mais eficiente,
e funciona em concentrações muito menores de CO2 atmosférico, até 10 partes por milhão. A partir daí, todas as árvores serão aparentadas com as gramas, com as palmeiras e bambus, que serão capazes de existir por muito mais tempo em um planeta mais quente. 500 milhões de anos no futuro, o calor do Sol e a baixíssima disponibilidade de CO2 na atmosfera tornarão inviável a existência de quase qualquer planta. Talvez algumas delas resistam em ambientes aquáticos por mais algum tempo, mas não muito. O mundo voltará a ser um cenário desolado e sem vida, mesmo nos lugares úmidos. O planeta começará a morrer pelo Equador, lentamente expandindo as condições inabitáveis em direção aos polos. A perda de biomassa vegetal nos continentes fará com que cada vez menos matéria orgânica chegue aos oceanos, diminuindo muito a produtividade do fitoplâncton e afetando severamente a vida marinha. Os oceanos serão os últimos refúgios dos poucos e pequenos animais que ainda existirem em mais de 500 milhões de anos no futuro, vivendo da decomposição de matéria orgânica. Mas sem as plantas, a quantidade de oxigênio na atmosfera rapidamente desabaria, asfixiando os últimos animais poucos milhões de anos após a existência das últimas plantas. 1 bilhão de anos depois da explosão cambriana que marcou o início da Era dos Animais, o planeta se torna marrom. A partir desse ponto começa a Segunda Era das Bactérias, com o fim de toda a vida complexa no planeta. Essa Segunda Era das Bactérias será mais curta e nem de longe tão produtiva biologicamente quanto a primeira. O planeta Terra será um lugar muito mais desolado e inóspito, na medida em que lentamente sai da zona habitável do Sol, cada dia mais brilhante. A vida será uma raridade. Essas condições propícias apenas para formas de vida microscópicas e extremófilas podem durar pelos próximos 500 milhões de anos depois do fim da vida animal. Elas habitarão um planeta quente e climaticamente absurdo, com tempestades globais hoje inimagináveis, com ventos fortes que causarão tempestades de areia capazes de dar a volta ao mundo. 1 bilhão de anos no futuro, quando a temperatura média global chegar aos 70 graus Celsius, as águas mais quentes do Equador começarão a ferver, causando um fluxo de vapor de água tão grande que transformará a atmosfera numa sauna, cheia de vapor de água em altíssimas pressões. Isso fará o planeta esquentar mais ainda, já que o vapor de água é um poderoso gás estufa, atingindo centenas de graus Celsius de temperatura média e esterilizando a vida quase por completo. Nos tornaremos um planeta muito parecido com o que Vênus é hoje, climaticamente. Todo esse vapor atmosférico estará menos protegido dos poderosos ventos solares, com o enfraquecimento do nosso campo eletromagnético em cerca de 2 bilhões de anos. A água da nossa atmosfera, que um dia formou nossos oceanos, será perdida rapidamente nesse planeta sauna, secando os oceanos em menos de 1 bilhão de anos. O fim dos oceanos significa também praticamente o fim da vida no planeta. Grandes planícies de sal de centenas de metros de profundidade serão deixadas no fundo do leito oceânico, que poderão ser vistas até mesmo do espaço. Em 3 bilhões e meio de anos, nosso planeta será muito parecido com Marte, geologicamente inativo, seco e desolado, mas muito mais quente do que Marte. Os poucos seres vivos que sobreviverem serão formas parecidas com bactérias e estarão próximos a reservatórios subterrâneos de água e possivelmente viverão com seus lentos metabolismos que extraem energia das rochas. Quando o sistema solar estiver em vias de completar os seus 10 bilhões de anos de idade, ou seja, daqui 5 bilhões de anos, o Sol já será 40% mais brilhante e entrará no fim de sua sequência principal. Nesse momento, ele se tornará uma estrela gigante vermelha muito mais quente e milhares de vezes maior, engolindo até mesmo a órbita de Vênus. A Terra, se não tiver seu fim sendo engolida pelo nosso Sol, passará a ser o primeiro planeta do Sistema Solar, o mais próximo do Sol. Nessas condições, a própria superfície do planeta derreteria, tornando-o muito parecido com o que era durante o Adiano.
O que havia sobrado da nossa atmosfera será perdido nesse momento, tornando a superfície do nosso planeta quase tão rarefeita quanto o vácuo do espaço. É praticamente impossível que alguma forma de vida ainda exista a essa altura, nessas condições de temperatura e níveis de radiação. A fase de gigante vermelha do Sol deve durar cerca de 1 bilhão de anos, quando a nova fonte de energia da fornalha nuclear finalmente se esgotar, fazendo com que ela perca energia e descame suas camadas mais externas, formando uma nebulosa planetária. A Terra continuará a orbitar a estrela anã que restará no centro dessa nebulosa brilhante. Mas dessa vez, as temperaturas vão despencar. A superfície vai se solidificar e nosso planeta se tornará geologicamente morto, na medida em que perde o pouco calor interno que restará por espaço. Nosso planeta será mergulhado numa noite perpétua, com nosso Sol sendo apenas a estrela mais brilhante do céu, uma sombra do que já foi. Essa fase pode ser a mais duradoura de toda a existência do planeta, caso não seja vítima de algum evento cósmico extremo nas proximidades. Sabemos que em cerca de 6 bilhões de anos, a nossa galáxia vai se chocar com a galáxia de Andrômeda, que causará muitas interações gravitacionais caóticas que podem lançar a Terra para o centro agitado dessa nova supergaláxia, ou para o vasto escuro espaço intergaláctico, onde ela levaria trilhões e trilhões de anos para se desintegrar. Se o destino da Terra for definhar no escuro, ela perderá massa de forma extremamente lenta, na medida em que matéria se transforma em radiação, enquanto o próprio universo envelhece. Nosso planeta pode ainda existir quando as últimas estrelas do universo se apagarem, sendo um pequeno grão de cinzas dessa grande fornalha cósmica que se esgotará. Mas e nós, humanos? Onde estaremos nos próximos 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão de anos? Será que encontraremos outros lares no Sistema Solar quando a Terra se tornar inabitável como as luas gigantes mais promissoras de Júpiter e Saturno? Seremos nós capazes de superar o destino inevitável da morte da nossa estrela-mãe, alcançando novos mundos em outras estrelas? Se durarmos por bilhões de anos, no que a evolução e a engenharia genética nos transformarão? São muitas perguntas e infinitas possibilidades para a imaginação. Mas uma coisa é certa: se nós humanos formos capazes de atravessar o futuro profundo, será porque entendemos como viver em harmonia com o nosso planeta. Manter nosso planeta habitável a longo prazo é uma exigência existencial para o nosso futuro profundo. A extinção da nossa espécie pode ser muito mais cedo ou muito mais tarde do que imaginamos. E o que fazemos hoje influencia o nosso destino. Conhecer a história do nosso planeta do começo ao fim ajuda a colocar o momento presente em perspectiva. Existe uma chance de que seres humanos nunca sejam capazes de estabelecer colônias espaciais. Nesse caso, nosso fim será na Terra. Mas também é possível que seres humanos se tornem tantas outras espécies em cada mundo que se estabelecerem, durando muito mais do que o planeta em que se originaram. O fato é que nós estamos passando por um momento difícil na nossa história. Mas quando é que ela foi fácil? Os novos desafios têm uma escala planetária sem precedentes, e precisamos aprender rápido a usar nossas forças transformadoras em sintonia com o sistema planetário em que vivemos e de que somos parte. Mas nós vamos atravessá-los como atravessamos todos os desafios até aqui. Afinal, nós só teremos um futuro se ele for próspero. Muito obrigado por acompanhar até o final. Esse documentário foi inspirado pela obra de Peter Ward, Vida e Morte do Planeta Terra, que você pode encontrar junto com muitos outros livros interessantes que recomendamos na nossa biblioteca. Link na descrição. Torne-se membro do nosso canal para ter acesso à nossa comunidade, vídeos exclusivos para assinantes e o curso Evolução, Terra e Tempo, que ensina os fundamentos para entender mais de paleontologia e história natural. Para mais conteúdos do Tempo Profundo toda semana, conheça o nosso podcast. Até nosso próximo encontro e tenham uma ótima vida.